Bom, estamos em agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial na Europa já acabou. Mas lá no Pacífico, a luta contra o Japão continua, e muito intensa. Pois é. E os Estados Unidos estavam ali avaliando uma invasão por terra, a Operação Downfall. O medo era um número de mortos, assim, absurdo. Exatamente. E é nesse ponto crítico que a gente vai focar hoje. As bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. O primeiro, e até hoje, o único uso dessas armas numa guerra. Sim, a nossa conversa aqui vai ser para explorar o contexto, sabe? Os eventos em si, claro, e as consequências terríveis que, bom, sentimos até hoje. Isso. Com base nas fontes que a gente levantou, documentos, relatos da época, artigos, queremos entender os pontos-chave. Como a bomba surgiu, por que decidiram usar, o impacto humano e todo o debate que veio depois. Tudo começa, na verdade, com o Projeto Manhattan, um esforço gigantesco, secreto dos Estados Unidos, liderado pelo Oppenheimer, o físico, e o General Groves. Uma corrida contra o tempo, para desenvolver a bomba antes dos inimigos. E criaram dois tipos, a Little Boy, de urânio, e a Fat Man, de plutônio. Exato. E aí veio o teste Trinity, em julho de 45. Foi um sucesso, entre aspas, né? Mostrou o poder assustador daquilo. E é interessante notar que o plano inicial, segundo as fontes, era usar contra a Alemanha. Mas a Alemanha se rendeu antes, em maio. Aí o foco mudou. Mudou totalmente para o Japão. E o cenário político era muito tenso. Teve a Conferência de Potsdam, em julho, onde os aliados deram um ultimato: rendição incondicional. Que o Japão rejeitou, Usaram aquele termo mokusatsu, que foi interpretado como um ignorar com desprezo. E, ao mesmo tempo, a relação Estados Unidos-União Soviética já começava a azedar ali. Sim, já era o comecinho da Guerra Fria. E tinha um fator importante. A União Soviética tinha prometido entrar na guerra contra o Japão. Isso, o acordo era para eles atacarem a Manchúria em 9 de agosto. Então, a decisão americana de usar a bomba antes disso parece que tinha um duplo sentido, Com certeza. Forçar o Japão a se render logo e, quem sabe, mandar um recado para Stalin. Mas a justificativa oficial, a que mais circulava, era outra. Era evitar a invasão, Evitar as mortes americanas. Falavam em Iwo Jima, Okinawa, batalhas terríveis com resistência japonesa fortíssima. Estimavam até 1 milhão de baixas americanas. Exato. Essa era a conta que Stimson e Churchill faziam circular. Mas internamente, as fontes mostram que essa necessidade não era um consenso absoluto. Havia debate. Bom, mas a decisão foi tomada. Dia 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29, o Enola Gay, voa sobre Hiroshima, um alvo militar industrial que ainda não tinha sido muito bombardeado. Eram 8h15 da manhã. A Little Boy, a bomba de urânio, é lançada. Explodiu a uns 600 metros de altura. Potência de uns 15, 16 quilotons. A descrição da explosão é avassaladora. Uma onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius, um clarão cegante, a onda de choque. A cidade virou pó. E as mortes? Estimativas falam de 70 a 80 mil pessoas morrendo quase na hora, instantaneamente, incluindo militares, civis, até prisioneiros de guerra. Os relatos dos sobreviventes, os Hibakusha, que a gente encontra nas fontes, são de arrepiar. Falam no inferno, pessoas como zumbis queimadas. É muito pesado. E o caos total. 90% dos médicos e enfermeiros mortos ou feridos. Os serviços médicos simplesmente desapareceram. E aí começaram os efeitos da radiação, A doença aguda. Mesmo com tudo isso, o Japão não se rendeu. Truman até anunciou o bombardeio. E aí, dia 9 de agosto, no mesmo dia que a URSS invade a Manchúria. Veio a segunda bomba. A decisão foi rápida. O alvo principal era Kokura, mas tinha muita nuvem, fumaça. O avião, o Boxcar, desviou para Nagasaki. E lá lançaram a Fat Man, a de plutônio. Essa era mais potente, uns 21 quilotons, o equivalente a 21.000 toneladas de TNT. O terreno de Nagasaki, mais montanhoso, acabou limitando um pouco a área de destruição se comparado com Hiroshima. Mas ainda assim foi catastrófico. Destruiu fábricas importantes como o da Mitsubishi.
As estimativas de mortos em Nagasaki também variam muito, mas ficam ali entre 39 e 80 mil até o fim de 45. E aí sim, 2 bombas atômicas, a ofensiva soviética na Manchúria, o governo japonês não tinha mais como sustentar. Dia 15 de agosto, o imperador Hirohito anuncia rendição. Ele menciona diretamente a nova e terrível arma. A Segunda Guerra Mundial finalmente acabava. Mas para quem sobreviveu às bombas, os Hibakusha, a guerra pessoal continuava. Décadas de problemas de saúde por causa da radiação, cânceres, outras doenças, e ainda o estigma social, a discriminação. Temos histórias como a do Tsutomu Yamaguchi, que estava em Hiroshima e depois em Nagasaki. Sobreviveu às duas. E o Takashi Morita, que veio para o Brasil e se tornou uma voz importante contra as armas nucleares. E o debate, né? Esse nunca acabou. Foi necessário usar as bombas? Salvou vidas no final das contas, encurtando a guerra? Ou foi um ato imoral, talvez desnecessário, contra um Japão que já estava quase derrotado? As fontes trazem esses dois lados. E a questão do impacto da entrada soviética. Será que só isso já não levaria à rendição? É uma pergunta que fica. Sim, essa é uma complexidade que as fontes deixam clara. É difícil separar totalmente o efeito das bombas do efeito da entrada soviética na decisão final japonesa. A opinião pública sobre isso também mudou muito com o tempo, né? No início, nos Estados Unidos, o apoio era maior. Hoje, a gente tem os memoriais como o Parque da Paz em Hiroshima, a Cúpula Genbaku, e o trabalho dos Hibakusha, e de organizações como a Nihon Hidankyo, que ganhou o Nobel da Paz recentemente. Uma luta constante pela memória e pelo desarmamento. Uma luta muito urgente, né? Porque hoje o mundo tem milhares de armas nucleares. Milhares. E muito, muito mais potentes que aquelas de 45. O alerta dos Hibakushas é para agora. Então, o que fica dessa nossa análise é essa imagem da destruição em uma escala nunca vista. O começo de uma nova era, a nuclear, e um legado muito pesado de sofrimento, mas também de luta pela paz. E um debate ético que continua relevantíssimo. E a pergunta final, aquela que ecoa dos testemunhos dos últimos sobreviventes, é justamente essa. Com todo esse poder de destruição ainda por aí, com as tensões que a gente vê no mundo hoje, será que a humanidade aprendeu mesmo a lição de 1945? Ou como eles temem, o risco daquele inferno provocado pelo homem ainda é uma sombra bem real sobre o nosso futuro?